Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liliane, do quarto ano, e estou aqui para mais uma aula de história, né? Essa disciplina que eu amo tanto, amo de paixão. E hoje, encerrando mais uma semana, a semana se encerra na quarta-feira, porque nós estamos na Semana Santa. E o que é Semana Santa? A semana que antecede a Páscoa. Por isso que tem um coelhinho, uma cenourinha ali atrás de mim, ó, na estante ali, uma cenourinha esperando o quê? O coelhinho chegar, o coelhinho aqui, ó, meu coelhinho, meu coelhinho. Vou esperar meus ovinhos, viu? Meus ovinhos no domingo, aguardar com carinho meu amigo Coelhinho trazer meus ovinhos e vou dar de presente para ele aquela cenourinha que tá ali, ó, em cima da orelha dele, ó. Então, domingo é domingo de Páscoa, essa semana é Semana Santa, então nós estamos com a semana mais curta e hoje encerra-se mais essa semana, né? Nós vamos encerrar ela com a disciplina de história. Então, você vai pegar o seu livro de história, vai abrir na página 49 e nós temos dois assuntos. Livro de história na mão, página 49. Nós temos dois assuntos aí, que é a formação do povo brasileiro e os primeiros habitantes do Brasil. Então, como que aconteceu a formação do povo brasileiro? E esse assunto já está mais do que aprendido para vocês, é mais para relembrar. Já preparou o slide apenas com imagens, tá? Esse de história, porque a gente vai acompanhar a leitura no livro e, ao mesmo tempo, aqui com as imagens. Deixa eu preparar meu slide, né? Vamos aumentar aqui a tela. Então, nós temos a informação do povo brasileiro e os primeiros habitantes do Brasil. Vamos lá. O Brasil tem um território, acompanhe na página 49, ok? O Brasil tem um território imenso e por isso mesmo existe tanta diferença entre as pessoas que vivem aqui. Realmente, né, gente? Se a gente for lá na Bahia, as pessoas são de um jeito, lá em São Paulo são outras, lá no Rio Grande do Sul, outro tipo de pessoas moram lá no mesmo Brasil, né? Quantos rostos diferentes, quantas culturas diferentes, religiões e músicas e danças. Povo, mesmo Brasil, tanta gente diferente, né? Conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm uma cultura em comum, é fundamental para conhecer o Brasil. A formação do povo brasileiro contou com vários grupos étnicos, africanos, indígenas, europeus, árabes, asiáticos e muitos outros. Entretanto, podemos dizer que as etnias que formaram a base do povo brasileiro foram a europeia, a africana e os indígenas. A base, os três principais grupos, né? Mas não ficou só nesses grupos, né? Então, prestar atenção, não ficou só nesses grupos, também outros, né? Quando eu falo que foram os europeus brancos, os portugueses, os africanos e os indígenas, eu estou falando da base, os primeiros, mas muitos outros povos do mundo inteiro vieram para cá. Somos descendentes de vários grupos que viveram e vivem em todo o território brasileiro. Porque hoje em dia ainda vivem, viu? Povos que contribuíram de forma marcante na construção da nossa identidade. Assim, todos nós fazemos parte da história do Brasil. Foram três as matrizes, ou seja, aqueles que estiveram em maior quantidade na nossa formação, brancos europeus, indígenas nativos e negros africanos. Da relação entre essas pessoas, as pessoas dessas etnias nasceram
diferentes tipos de mestiços, né? Foi a miscigenação. Branco e indígena, mameluco ou caboclo, né? Que formaram um grupo mameluco ou caboclo. Branco com negro, que foram mulato ou afrodescendente. E negro com índio, que foi o cafuzo, né? E aí, haja povo diferente, haja acontecer a miscigenação. Olha aí, gente. Entretanto, a relação entre essas etnias não se deu de forma equilibrada. Por quê? Vocês acharam que eles iam chegar aqui e todo mundo ia se juntar assim, com muita paz, muita alegria, muito amiguinho? Não foi assim, não, viu? Não foi assim. Ao longo da história, vocês vão perceber que houve muita guerra, muita briga, muita confusão. É isso mesmo. Próximos capítulos, viu? Vão acontecer muita coisa assim, tá? Houve guerras, pois os europeus se apossaram das terras onde os indígenas viviam, e estes não abriam mão delas sem disputa, né? Os índios não iam deixar eles entrar assim. Certamente não podemos dizer que nosso país se construiu de forma pacífica. Não, ao contrário. O sangue de muita gente foi derramado, e sem dúvida alguma temos hoje heranças dessa história. Até hoje nós temos história dessas brigas, dessas guerras, dessas confusões, né? No censo de 2010, do total dos nossos habitantes, 47,7, quase a metade, classificou-se como branco, cerca de 43 como pardo e 7,6 como negro, 1,14 como amarelo e 0,4% como indígena. Então, olha aí, ó, essa figura que mostra nós todos juntos, porém misturados, né? É preciso tentar entender o porquê de toda a população se autodeclarar branca ou parda. Será que é isso mesmo? Levantar questionamentos sobre o que aconteceu aos indígenas, que hoje constituem menos de 1% da população. Também é importante, já que nossas terras eram habitadas apenas por eles, quando os europeus aqui chegaram. Pensar sobre isso nos dá uma dimensão da matança de indígenas que houve para a ocupação do território brasileiro atual. É uma coisa a se pensar, por que quando chegaram, os europeus chegaram aqui, tinha tanto indígena e não tem mais? Né? O que será que aconteceu nesse meio? Uma coisa a se pensar, né? Por que hoje a população indígena representa menos de 1% do Brasil? Se era deles a terra, se eles eram maioria, o que será que aconteceu nesse caminho, hein? Observe que hoje há mais pessoas que se autodeclaram amarelas, ou seja, asiática, que indígenas, que já ocupavam o território. Isso nos leva a crer que muitas pessoas daquela etnia vieram para o Brasil como imigrantes e aqui se fixaram. Então, a gente pensa que os amarelos, a origem asiática, japonesinho, vieram para cá e se fixaram, né? E se tornaram uma quantidade maior do que a dos indígenas. É essencial compreender que a formação do povo brasileiro se deu a partir das relações de dominação, exploração, imposição e aproveitamento entre pessoas de várias etnias. Entretanto, é preciso saber o que aconteceu historicamente para podermos compreender quem somos e como nós seremos, né? Certo? Vamos lá para a página 53. Vamos falar dos primeiros habitantes do Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Eles já habitavam as terras brasileiras muito antes da chegada dos portugueses, gente. Historiadores afirmam que haviam por volta de 100 milhões de indígenas no continente. Só em território brasileiro, esse número chegava a 5 milhões de nativos, aproximadamente. No período da chegada dos portugueses, os indígenas se dividiam em 7 grandes povos. Tupi, região litoral, Aruac, na Amazônia, G ou Tupuias, na região do Planalto Central,
Caraíba, na Amazônia, Pano, Tucano e Charruá. Hoje, para estudar a população indígena, é comum agrupá-las conforme semelhanças existentes entre suas línguas. Isso permite reunir povos em características culturais comuns. Então, ó, vê aí um mapa. Esse mapa aí tá diferente do nosso mapa? Tá, né, gente? Esse mapa aí tá diferente do mapa que a gente conhece do nosso Brasil. Por quê? Esse mapa aqui, ó, é um mapa do período colonial, do período que foi descoberto o Brasil, né? Aqui as embarcações e aqui o Brasil. O Brasil tinha uma população indígena enorme, 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 enorme. E tinha, os índios não são todos iguais. Tem gente que pensa assim, ó, os índios são, índio é índio. Não. Cada tribo tinha a sua língua diferente, o seu jeito, sua cultura diferente. Cada grupo de indígenas era diferente. Muitas pessoas pensam hoje que índio é índio. Pronto, índio é índio. Não. Cada um tem a sua cultura diferente, tem sua língua, tem seu jeito de ser. Cada um recebeu os portugueses de um jeito diferente. Então, hoje em dia, classificam os índios como 7 grupos indígenas, né? 7. E mesmo assim, porque alguns grupos, na verdade, são bem mais, mas alguns grupos, eles se juntaram por ser parecidos, entendeu? Aí eles se juntaram. Vamos lá. Página 54. Uma tribo é um grupo de famílias que fazem sua aldeia. Uma tribo é um grupo de famílias que fazem sua aldeia em uma mesma área, falam a mesma língua, têm os mesmos costumes e um sentimento de união entre si. Várias aldeias e tribos formavam cada um desses povos. Os indígenas viviam nas florestas, nos campos e no litoral. Em geral, as aldeias eram próximas aos rios, porque era onde os indígenas obtinham água para sua sobrevivência. Também tinham grandes conhecimentos de animais, vegetais e recursos naturais que haviam nas terras brasileiras, importantes para a alimentação, colheita, caça, pesca, utensílios, moradia e etc. Era comum os indígenas se locomoverem por meio de caminhadas pelas matas, pelas florestas e pelos campos, ou utilizando canoas pelos rios. Olha aí. O trabalho indígena. A maior parte dos povos indígenas vive da coleta de frutos de florestas, cacau, maracujá, jabuticaba, aracá, araçá e etc. Da agricultura, da mandioca, do milho, da batata doce, da abóbora, do amendoim, da caça, caçam anta, tatu, veado, paca, e da pesca. Olha aí o desenho, a ilustração aí, o exemplo de pesca, né? Traíra, pacu, piaba. Geralmente as roças pertencem a toda a tribo. A roça não é só daquele morador ali. Uma roça que eles têm pertence a todo mundo cuida, viu? E os alimentos colhidos são distribuídos entre todos. Enquanto esperam a colheita, os indígenas fazem objetos de cerâmica e utensílios para o trabalho. Cada indígena costuma ter seus próprios instrumentos de trabalho, bem como seu arco e sua flecha. Entre os indígenas, há divisão de trabalho por sexo. Então, mulheres fazem uma coisa e homens fazem outra, né? Por exemplo, na página 55, vocês vão ver o trabalho das mulheres. Atividades agrícolas, desde o plantio até a colheita. Então, elas plantam, elas cuidam, elas colhem, né? A coleta de frutas é responsabilidade das mulheres. A produção de farinha, preparação da comida, o cuidado das crianças, a confecção de redes, de cestos, né? E o que cabe ao homem?
derrubada de árvore e preparação da terra para o plantio. Lembrando que ele só derruba uma árvore se ele for realmente usar, viu? Ele tem todo esse cuidado, esse respeito com a natureza. A caça e a pesca, a confecção de arcos, flechas e canoas, a construção de moradias, fica para os homens, expedições guerreiras, né? Tipo, aquele monte de homem vai na outra tribo, aí tem que passar pela floresta, vai só homem. Proteção da tribo é com os homens. Por exemplo, alguém quer invadir aquela tribo, as mulheres pegam as crianças e se escondem. Quem vai guerrear são os homens. As contribuições indígenas para a formação do povo brasileiro. Os indígenas deram importantes contribuições para os costumes e para a formação do povo brasileiro. Então, hoje, muito do que a gente veio deles. Muitos costumes, várias palavras e também elementos folclóricos do Brasil atual são de origem indígena. Desde a colonização, o modo de vida dos povos indígenas se modificou muito. Hoje em dia, eles não são mais como eles eram no tempo que os portugueses chegaram, né? A cultura europeia influenciou de forma drástica a vida dos povos locais. Com o avanço da colonização, os indígenas foram desaparecendo e também morrendo muitos de seus costumes. Olha aí os indígenas nessa ilustração, indígena com roupa, ó. A menina aqui, ó, dá a entender que é um relógio, ó, né? Que não acontecia antigamente, né? Mas eles também pegaram muito da cultura europeia, né? Passaram, porque, ó, esse hábito de dormir em rede é dos indígenas. Não tinha, na Europa ninguém dormia em rede. Os brancos não dormiam em rede. Eles passaram essa cultura aqui para a gente, ó, mas ao mesmo tempo eles também receberam, herdaram algumas culturas, roupas, que a menina uma pulseira, um relógio, acho que é um relógio, porque geralmente pulseira de índia é bem colorida, né? Aí parece mais um relógio. Muitos morreram em consequência da escravidão, das guerras empreendidas pelos colonos, das doenças que esses lhes transmitiram. Os índios nem doenças tinham, nem gripe, viu? Pegavam nem gripe. Os europeus chegaram e trouxeram as suas doenças. E eles que não estavam preparados, né? Porque os europeus já estavam acostumados. É igual você sabe quando você está gripado, o que você faz, né? A mamãe sabe, o médico sabe. Então, você vai cuidar da sua gripe. Eles não sabiam. Você sabe esse vírus novo, você sabe como se cuidar? Não, a gente está aprendendo, né? Pois é igual quando chegou uma gripezinha fraca para eles também não sabiam como se cuidar. Eles tiveram que aprender. Enquanto eles não aprendiam, muitos índios morriam, com várias doenças que os europeus trouxeram, né? Então, os que sobreviveram se refugiaram cada vez mais pelo sertão. Apesar disso, os reflexos indígenas na cultura brasileira estão presentes no nos nossos hábitos, costumes e idiomas. Deles herdamos alimentos básicos da culinária, instrumentos musicais, artesanatos, técnicas de plantio e etc. Enfim, o modo de viver deles influenciou muito e muito contribuiu para a diversidade cultural do povo brasileiro, né? E aí você pensa, a tia vai resumir aqui, tá? Essa última parte. A relação entre indígenas e portugueses. Os contatos dos indígenas brasileiros com o europeu foi extremamente prejudicial para os nativos. No início, os índios foram de grande serventia para os europeus, pois conheciam muito as terras, né? Conheciam o local, ajudaram. Só que teve uma época que os portugueses mais espertos queriam dominar. Aí o que eles faziam? Eles começaram a tomar as terras, mesmo sabendo que as armas dos índios, a deles eram armas de fogo, né? As nossas não eram. Então, eles começaram a tomar a terra dos índios, né? Hoje em dia, nós perdemos muitos índios, gente, nessa época, devido às guerras,
a escravidão, alguns índios não se permitiam ser escravos dos brancos de jeito nenhum, né? E eles foram ficando cada vez em menor quantidade, cada vez entrando mais para se esconder, né? E para que eles faziam isso? Para tentar manter seu povo, sua tradição, suas coisas. Hoje em dia existem alguns órgãos, né? Como a FUNAI, que ela protege os índios. Mas quando apareceu a FUNAI para proteger os índios, já tinha acontecido uma extinção quase dos índios. Já tem tão pouco, eles que eram de todo o Brasil, como eu falei no começo, muitos dominavam o Brasil inteiro, hoje é menos de 1%. O que é menos de 1%, né? Muito pouco, né? Pois é. Bom, enfim, nós temos então, olha aqui os índios. Nós temos então a nossa videoaula baseada nas páginas 49 a 51 e 53 a 57. Nós temos também atividades nas páginas 52, 58 e 59, né, para vocês fazerem. Façam hoje, né, procurem fazer hoje, para que não atrapalhe o final de semana de vocês e o feriado, para vocês conseguirem esperar o coelhinho, né, tranquilos, sem estar devendo nada, né? Pronto. Então, um grande beijo, bom final de semana, fiquem com as suas famílias, enfim, vocês tenham uma ótima Sexta-feira Santa, quem tradicionalmente vai comemorar a Sexta-feira Santa, uma ótima Sexta-feira Santa para vocês. Quem não vai, pelo menos um ótimo feriado e a Páscoa, boa Páscoa para todos, que Jesus abençoe cada um de vocês e principalmente o seu lar, a sua casa, sua família, papai, mamãe, vovô e vovó, né? Bom, grande beijo, fiquem todos com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau.